Olá, minha gente, estamos de volta. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março. Estamos num dia muito especial. Estamos aqui já na reta final da campanha Fogo no Altar. E hoje à noite, no nosso plantão de oração, que também será a noite da nossa oração com a liderança, estou convocando então todos os líderes a estarem aqui conosco na sede, para estarmos juntos, orando, levantando clamores diante do Senhor, nos colocando diante do Deus Todo-Poderoso. Então, todos vocês são muito bem-vindos, toda a igreja é bem-vinda hoje, né, ao nosso plantão de oração na sede, onde nós estaremos, né, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, orando juntos e nos colocando diante dele. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Que o Senhor possa estar abençoando você também, que está participando efetivamente da campanha Fogo no Altar. E vamos lá, minha gente. Hoje nós iniciamos, então, o dia 3 da nossa unidade 6. Né? E estamos aqui pensando e meditando na história de Moisés. Né? E nesses primeiros capítulos, chegamos à conclusão que a vida não tem significado completo até que a vontade de Deus seja realizada. A nossa vida só tem um pleno significado se o Senhor está fazendo aquilo que se nós estamos alinhados com o coração de Deus e permitindo que o Senhor faça na nossa vida aquilo para o que Ele nos chamou. Nos primeiros 40 anos da sua vida, Moisés achava que era alguém. Nos anos seguintes, ele tentou permanecer um Zé Ninguém, sentado no deserto, cuidando de ovelhas. Em seguida, Deus o chamou para ser um servo, né? E aí ele descobriu que para esse chamado ele precisava estar pronto a oferecer a sua vida. E isso é muito importante, né? Aqui temos uma frase de Watchman Nee: somente quando tomamos o lugar de servo, ele, Deus, toma o seu lugar como o Senhor. Ele não está nos chamando para nos entregarmos à sua causa. Ele está pedindo para nos rendermos à sua vontade. Olha que frase, né? O que Deus está chamando você é para que você se renda à vontade dele como Senhor da sua vida, né? Mas procurar fazer a vontade de Deus e seguir o seu chamado não significa que você terá uma vida fácil, sem mais problemas. Se você olhar para a vida de Moisés, descobrirá que isso era verdade. Ficar sentado no deserto não era nada comparado ao estresse que esse homem experimentaria nos 40 anos seguintes. Às vezes é muito mais fácil, muito mais cômodo você ficar parado, sentado no deserto, né? E quantos, né, servos de Deus, cristãos autênticos, têm tomado essa posição de estarem, né, quietinhos na sua casa, nos seus afazeres. É muito melhor do que você se envolver. Há um preço a ser pago para se render à vontade de Deus, né? Viver, né, para agradar a Deus, né, significa estar colocando-se à disposição do Senhor para ir aonde Ele quer que você esteja. Nisso há um preço, minha gente, há um preço. Que isso fique claro para você. Ninguém pode esperar que, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, aliás, ninguém não. Você pode esperar que, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, todo o inferno cairá em cima de você, né? Enquanto for um cristão neutro, sonolento, Satanás não se incomodará com você. Mas se você começar a caminhar com Deus, ele vai fazer de tudo para tirá-lo desse caminho. Quando Moisés começou a representar os israelitas diante de Faraó, sua condição piorou muito. Eles começaram a criticar o próprio povo de Israel, né? Começa a criticar, né? Sublinha aí, né, a maneira como isso acontece, né? Ó Senhor, Moisés falando aqui, olha: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandastes para cá, né? Desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Veja bem que Moisés aqui está sentindo, né? Por quê? Porque quando
Moisés se coloca diante de Faraó, as coisas vão piorar, né? Até parece interessante que isso é uma fala muito comum. Antes das coisas melhorarem, elas sempre pioram um pouco mais, né? Isso é um provérbio comum, né, entre os filósofos, né? Deus nunca explicou a Moisés porque isso estava acontecendo. A habilidade de permanecer firme debaixo de pressão é o resultado de lembrar o que Deus havia dito a respeito de que Deus sempre fala a verdade. Deus simplesmente responde, né? Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Em outras palavras, aquilo que Deus disse, minha gente, vai acontecer a despeito das circunstâncias. Espere a história terminar, né? Não sofra hoje mais do que as circunstâncias já estão lhe oprimindo, né? Permita que a esperança nasça no seu coração. E essa esperança, ela deve estar posta na palavra de Deus. O que foi que Deus disse? Um dos grandes problemas da igreja hoje é não ter segurança na palavra de Deus. E aí ela vai sempre sofrer, né? Por quê? Porque a esperança dela está nas circunstâncias, está no que ela está vendo. Não ponha sua esperança nas circunstâncias, ponha sua esperança no que Deus disse. E para isso você precisa ter segurança. O que foi que Deus disse, né? Todas as vezes que tiramos os nossos olhos de Deus e começamos a nos deixar influenciar pelas circunstâncias, nossa pressão sanguínea vai para as alturas e começamos a ter úlceras. Deus não tinha dito a Moisés que ele libertaria seu povo? Não era a palavra de Deus, né? Mas como muitos de nós, Moisés ficou confuso com as circunstâncias e não estava conseguindo lembrar a palavra clara que Deus havia dado a ele. Faça isso, anote na sua Bíblia em Êxodo 6,13. Né? Deus está dizendo, eu sou o Senhor, ou eu sou o El Shaddai. Veja bem, aqui nós temos um outro nome de Deus, El Shaddai. Né? Esse nome significa o seguinte, o imutável, cuja força perdura. Né? O El Shaddai é aquele que é imutável, aquele que não muda nunca, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? O Todo-Poderoso, ou seja, aquele que tem poder de todas as coisas debaixo de seu controle, ou seja, ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, e aquele que não muda jamais. Talvez você esteja frustrado pelas circunstâncias e achando que Deus não cumpriu a parte dele no acordo que fez com você. Lembre-se disso. Né? Deus, Moisés, né, no caso aqui, o povo de Israel, no caso aqui é Moisés, porque Deus tinha se revelado a Moisés. Moisés estava julgando rápido demais Deus, por aqueles momentos que ele estava, e o povo de Israel estava passando. Né? Ou seja, no momento de mau humor de Moisés, ele estava julgando o Senhor. Né? Nós não podemos perder a vitória que Deus tem para nós em função de um pequeno momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. Uma das grandes lições na vida cristã é essa. Não se deixe controlar pelas circunstâncias, mas pela sua fé em seu Deus, que é o grande El Shaddai. O que é fé? A fé, né, é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de coisas que se esperam. Nossa fé está no futuro, não no presente, minha gente. A nossa fé está posta naquilo que não vemos. Né? Ou seja, se eu estou crendo naquilo que eu estou vendo, isso não é fé. Isso é apenas constatação de um fato. Né? Isso não é fé. A fé é mais do que isso. A fé é algo que você não está vendo, mas você sabe que está vindo. Você não está vendo, mas sabe que ela existe. Isso é fé. Ok? Moisés, ele teve que aprender essa lição. Nos dias que se seguiram, ele pegaria sua vara, que tinha sido transformada em uma serpente, e ela se tornaria, né, na vara de Deus. E essa vara começaria a fazer os milagres do poder punjante de Deus. Ele estava descobrindo em primeira mão que é obrigação do homem fazer a vontade de Deus. Grife isso ou escreva isso. É nossa obrigação, como filhos de Deus,
fazer a vontade de Deus. Isso é obediência, isso é viver em dependência de Deus. Deus quer que você dependa dele, que você creia nele, né? E é o dever de Deus cuidar daquele homem. Deus, ele vai cuidar daquele que confia nele, daquele que está fazendo a vontade dele. Portanto, esse homem que acredita no Senhor jamais deveria temer coisa alguma. Veja bem, minha gente, o medo é fruto de falta de fé. O medo é o oposto da fé, né? Um homem, além de Deus, sempre será suficiente. Deixa eu ver se eu consigo entender essa frase, né? Na verdade, eu acho que é Deus, né, que é suficiente para nós. Mas um homem com Deus sempre terá o suficiente, né? Agora, então, vamos ao texto bíblico para a nossa reflexão final. Êxodo capítulo 6, de 2 a 7. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Aqui, quando veja bem, eu sou o Senhor, aqui é o El Shaddai, né? Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor, ou seja, o YHWH. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, como estão sendo escravizados pelos egípcios. E me lembrei da aliança que fiz com eles. Nosso Deus é um Deus de aliança e ele cumpre as suas promessas. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei que vocês sejam meu povo e serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Que promessas! Sabe, minha gente, Deus quer que você se apegue às promessas dele e viva segundo essas promessas. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial, que a sua fé seja fortalecida, que você creia nas promessas, nas palavras do Senhor, a despeito das circunstâncias. Deus te abençoe.